A Samsung lança tantos celulares que um modelo acaba canibalizando o outro que é vendido pelo mesmo preço. Esse é o caso do Galaxy M51, que é praticamente um Galaxy A71 com bateria muito maior. Ambos são encontrados atualmente por volta dos R$2.000, mas qual deles é a melhor compra? É isso que o Tudo Celular vai te ajudar a descobrir. Conseguir diferenciar o M51 do A71 pode ser complicado para alguns, e não é para menos, eles são praticamente idênticos, tanto de frente quanto por trás. O que vai ajudar a diferenciar os intermediários da Samsung é o padrão cromático da pintura do A71, que apresenta uma mistura de linhas verticais com quadrados holográficos. Além disso, ele pode ser encontrado em mais opções de cores, como azul ou prata, enquanto o M51 veio apenas nos tons de branco ou preto. O A71 é ligeiramente mais compacto por ter bordas mais finas, mas a diferença é tão sutil que você pode nem notar. O que realmente fará diferença é a espessura e peso superiores no Galaxy M51, devido à bateria mais generosa. De resto, eles são iguais, com o corpo feito de plástico nas laterais e traseira, furo para câmera de selfies e câmeras organizadas em layout de L na parte de trás. Porém, há uma pequena mudança na localização do leitor biométrico. No A71 ele fica na tela e no M51 no botão de energia na lateral direita. O sensor é ágil em ambos, porém pode ser incômodo para canhotos no modelo mais recente da Samsung. Iniciamos o comparativo com o primeiro ponto indo para o Galaxy A71. Ambos contam com painel Super AMOLED Plus com o mesmo tamanho e resolução. Não é exatamente a mesma tela, já que o display do M51 consegue alcançar brilho mais forte quando no automático. Porém, nenhum possui suporte HDR, pelo menos não oficialmente. Em ambos conseguimos reproduzir vídeos em HDR no YouTube e notamos que as telas turbinam o brilho ao máximo, mas não espere o mesmo com o aplicativo da Netflix. Demais características são similares entre os dois aparelhos, com contraste infinito para preto perfeito e amplo ângulo de visão. Por padrão, você terá cores vibrantes em ambos, mas a Samsung oferece um perfil natural que melhora a calibração das cores. Com exceção da diferença no brilho, a experiência visual é semelhante. Nenhum possui dupla saída de som, o que nos deixa limitados a apenas áudio mono. A potência sonora é similar, porém pode dar a impressão de que o áudio que sai do A71 é mais alto devido ao foco nos agudos. O M51 tenta reproduzir graves, mas como seu alto-falante é pequeno, o som sai abafado. Ambos vêm com o mesmo fone de ouvido. É um acessório simples, mas que entrega bom conforto e tem qualidade sonora decente. Damos empate em multimídia, com ponto para o M51 em tela e A71 em som. Ambos estão com Android 10 com a interface modificada da Samsung, mas a coreana pretende atualizá-los para a versão 11 do robozinho em breve. A empresa garante que o A71 receberá 3 grandes atualizações do sistema, então espere ver o Android 13 nele algum dia. Já para o M51 não há uma confirmação de quantos updates receberá. Em termos de recursos, não há muito o que comentar. Basicamente, o que você encontra em um também está disponível no outro. A diferença é que o M51 vem com a One UI Core, que é uma versão mais simples da interface modificada da Samsung, que deixa alguns recursos de fora, como o Tela Edge. Damos ponto ao Galaxy A71 em software. O M51 vem equipado com o Snapdragon 730G, enquanto o A71 traz a versão mais tradicional do Snapdragon 730. O que muda entre os dois é que a variante com a letra G traz otimizações para jogos e tem a GPU mais veloz. Será que isso impacta o desempenho na prática? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, tivemos praticamente o mesmo resultado. Isso já era esperado, já que a GPU e quantidade de RAM são iguais nos dois aparelhos. A diferença fica para os aplicativos que fazem uso mais intenso da GPU. Em benchmarks tivemos resultados próximos com os dois, e no Antutu a diferença é tão pequena que podemos declarar um empate. O Galaxy M51 se destaca mesmo nos jogos. O A71 é capaz de rodar qualquer game disponível para Android, mas o Snapdragon 730G entrega fluidez superior em títulos mais pesados como PUBG e Call of Duty. A maioria dos jogos entrega um desempenho similar nos dois. M51 leva pequena vantagem em desempenho e conquista mais um ponto aqui. Já em bateria temos uma vantagem muito superior para o M51. Ter 2.500 mAh a mais realmente faz diferença e garante quase 9 horas extras de uso moderado. Com o A71 você teria bateria para um dia inteiro e até um pouco de carga para a manhã seguinte, enquanto com o M51 terá facilmente bateria para 2 dias. A Samsung incluiu o mesmo carregador na caixa dos dois, porém, como a bateria do M51 é muito maior,
ela acaba demorando mais para recarregar. A diferença de apenas 25 minutos para ter a bateria cheia nem chega a ser um ponto negativo, já que o M51 tem autonomia muito superior. Com uma carga de 30 minutos, você terá praticamente 10 horas de uso moderado com ambos. Então, podemos declarar empate no tempo de recarga. Mas, no geral, o Galaxy M51 leva a melhor em bateria. Outro ponto que o Galaxy A71 e o M51 são parecidos é o conjunto de câmeras. Você tem 4 na traseira com os mesmos sensores, até a câmera frontal é similar em ambos. Mas será que entregam a mesma qualidade nas fotos? Ambos possuem sensor de 64 megapixels que comprime 4 pixels em 1 para uma imagem mais nítida sem ocupar muito espaço na memória. A qualidade fotográfica é similar, o que já era esperado. Porém, em cenários mais escuros, temos fotos um pouco mais nítidas no Galaxy M51. A secundária tem lente ultra-wide e consegue registrar muito mais do cenário. O software da Samsung corrige bem a distorção da lente e a qualidade não fica muito abaixo da principal, exceto à noite, que é onde essa câmera deixa bem claro as suas limitações. As câmeras macro e desfoque apresentam resultados um pouco melhores no Galaxy M51. O que mostra que a Samsung afinou o software para fazer melhor uso do mesmo hardware do A71. Damos ponto ao Galaxy M51 no conjunto traseiro de câmeras. A Samsung também fez melhorias no software para ajudar a registrar selfies melhores. A qualidade das fotos é similar entre o M51 e A71, porém o HDR está mais eficiente no modelo mais atual e o efeito de desfoque de fundo apresenta menos erros. No geral, os dois são ótimos celulares para tirar selfies, porém damos mais um ponto ao M51. Será que o Galaxy M51 também é melhor para gravar vídeos? Depende. Em locais bem iluminados temos maior nitidez para o A71, mas o M51 vence em cenários mais escuros. Os dois apresentam ótima estabilização de imagem, foco ágil e captura de áudio estéreo com som limpo. E assim como o conjunto traseiro, a frontal também é capaz de filmar em 4K em ambos, mas a estabilização é mais limitada. Damos então empate na filmadora. O Galaxy A71 foi lançado no início de 2020 por R$ 2.800, enquanto o M51 chegou no final do mesmo ano, R$ 100 mais caro. Atualmente é possível encontrar o A71 por preço mais acessível, mas a diferença é pequena e isso deve mudar nos próximos meses quando o preço do M51 começar a despencar. No entanto, se busca o mais acessível, então a escolha será o A71. O Galaxy M51 e o A71 são tão parecidos que quase empataram em nosso comparativo. O novo intermediário da Samsung é praticamente uma versão atualizada e ligeiramente melhorada, contando com bateria que dura muito mais e, para ter essas pequenas melhorias, é preciso pagar a mais por ele, o que valerá a pena. O A71 tem de vantagem ser mais fino e leve, vir com software mais completo, com 3 atualizações garantidas do Android e preço mais acessível. Se a diferença estiver acima de R$ 300, é melhor economizar e ir de Galaxy A71. E para encontrar as melhores ofertas para os dois modelos, basta clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar. Você prefere pegar o mais barato ou quer ter todas as melhorias do M51 pagando a diferença? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.